o Tucumã ficou maduro, eles começaram a distribuir ou vender, sei lá que diabo que eles estavam fazendo, e aí mataram uma moça. Tá vendo? Ó, a moça morreu por intoxicação com acetileno, ok? Por quê? Porque eles pensaram em produzir um gás e produziram o outro, tá vendo? Eles são muito parecidos, só que um deles tem uma ligação tripla e o outro tem uma ligação dupla. Dúvidas? Não? Ok. Então, não fazer processo de maturação de Tucumã desse jeito, tá legal? Ok? Aí a gente compra Tucumã, vai já saber como ele foi, como que ficou maduro, né? A gente quer saber que tá descascado. Se foi com unha suja ou não, tá tudo ok, né? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu parei de comprar Tucumã descascado, depois que eu vi um cara na feira descascando, aí pegou a faca, limpou as unhas e voltou a descascar. Aí eu falei, não, irmão, agora eu vou descascar todos, porque é meio estranho isso. Aí eu fiquei imaginando que meu corpo já era muito resistente, porque o tanto de tempo que eu comprava Tucumã dele, né, eu podia ter ignorado. Mas enfim. Queridos, tudo bem do Alcino? Pode? Vamos lá, próximo. Vamos a quem agora? Os o quê? Alcadienos. Alcadienos. Galera, alcadieno com destaque, ele só tem mais pra frente, porque tem um alcadieno que vai formar a borracha natural, tá? Só que a gente só vai ver ele quando nós formos falar sobre polímeros, falarmos sobre borracha natural. Aí eu vou destacar para vocês o alcadieno que é importante para nós. Por enquanto não, porque ele vai ter ramificação. Então, por enquanto, não me interessa ele. Ok? Pronto. Vou colocar para vocês esse alcadieno. Primeiro o nome e depois a fórmula. Vai lá. Agora, lascou-se. Começa a numerar a partir de onde? Essa cadeia? Da direita. Da direita. Por quê? Pente 4 Olha, achei legal. Vamos lá. É assim, ó. Nazaré, esse cara tem 5 carbonos, por isso pente, tá legal? Ele tem 2 ligações duplas. As ligações, uma ligação está no 1, a outra ligação está no... Oi? Vocês podem decidir, não me enlouquecer, tá no 3. 1,3, ok? 1,3 o quê? Dieno. Ok, pronto. E, gente, vejam isso. Vocês concordam que tem uma coisa estranha no nome que vocês me deram? Por que é estranho? Vocês repararam que aqui ele terminou com uma consoante e aqui ele começou com uma consoante? Isso não é estranho? Sim? Consoante, consoante. É estranho. Como é estranho, o que a IUPAC fez para atenuar essa miséria aqui? O que a IUPAC fez? Acrescentou um A. Então, esse cara chama penta 1,3-dieno, tá legal? Penta 1,3-dieno. O que significa o A? O que ele significa? Nada. Ele é um elo para ficar sonoridade melhor. Tudo bem? Nazaré, nome, penta 1,3-dieno. O A, ele não tem significado nenhum, mas ele melhora a sonoridade, segundo a IUPAC. Tudo bem? Por que melhora? Porque senão termina em consoante e começa em consoante. Ok? Dúvidas? Não? Fórmula molecular desse cara. C5H8. C5H8. Fórmula geral? CNH2N-2. Olha que coisa estranha. O que vocês perceberam? Que é a mesma dos alcinos. É a mesma dos alcinos. Nazaré, por quê? Porque uma ligação tripla pode ser substituída pelo quê? 2 duplas. Alguma dúvida? Não? Ok. Nós não temos destaques para os alcadienos. Ou dienos, né? Ok. Vamos lá. Próximo. Ciclanos. Vocês podem me dizer o que é um ciclano? Ciclanos ou o que mais? Os faladores da vida dos outros. Ciclanos ou o que mais? Cicloalcanos. Perfeito. Cicloalcanos. Cicloalcanos. Alcanos. Cicloalcanos. Legal.
Queridos, eu vou colocar um cicloalcano e vocês me dão o nome dele. Nazaré tem um especial? Não. Cicloalcanos não tem. Olha isso aqui, ó. Nome. Ciclobutano junto, ciclobutano separado por hífen, qual é o caso? Não. Ciclobutano pode ser escrito junto, e aí o PAC aceita, como se nós tivéssemos dislexia, tá certo? Tá legal? Ou vocês podem separar por hífen, né? Ciclobutano. Nazaré, qual é o mais comum agora? Disléxico. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui, ó, é o mais comum. Tá legal? Já está difícil vocês verem ciclo, hífen, butano. Normalmente ele escreve ciclobutano, tudo junto. Tudo bem? Fórmula molecular. C4. C4H8, C4H6, eu não sei, eu tô pedindo. C4H8, C4H8. Fórmula geral. CnH2n. Essa fórmula é igualzinho à fórmula de quê? Dos alcenos. Ciclanos e alcenos têm a mesma fórmula geral. CnH2n. Alguma dúvida? Não? Ok. Então, ciclanos, ok. Aí vamos para os ciclenos, ok? Ciclenos, qual é a diferença? Tem uma dupla. É um ciclo que tem uma dupla, ok? Tá rápido demais? Não? É esse a velocidade que vocês querem? A intenção é que na próxima aula nós não estejamos mais na nomenclatura. A gente vai ver ainda as ramificações, tá legal? O nome deles, e na próxima aula a gente vai ver a parte de petróleo, tá legal? Os derivados do petróleo, quantas cadeias tem para que seja gasolina, o que é a gasolina aditivada, o que é, sei lá, o que é índice de octanagem, essa parte que o Enem gosta, tá legal? Então, vamos lá. Ciclobutano, ok. Aí, vamos lá para os ciclenos. Ciclenos ou cicloalcenos. Cicloalcenos. Perfeito, tá? Ciclenos ou cicloalcenos. Vou colocar aqui e vocês me dão o nome dele e depois do nome me dá a fórmula. Vai lá, nome. Ciclopropeno. Eu tenho uma pergunta. Por que você não disse onde está a ligação dupla? Propeno. Porque no ciclo, ela obrigatoriamente estará em que carbono? No carbono 1. Posso escrever ciclopropeno junto, que aí o PAC aceita, ou eu posso escrever como? Ciclo hífen propeno, tá legal? Ciclo hífen propeno. Propeno. Pronto. Nazaré, de quando essa resolução? De 2017, parece. Se eu não me engano, é de 2017. E essa aqui é uma resolução de 2013, mais ou menos. Tá legal? São resoluções diferentes, em tempos diferentes, mas ambas são aceitas. Tudo bem? Pronto. Fórmula geral. Isso seria C3H. H quanto? H4? C3H4. Então ficou CN H2N menos 2. Fórmula igualzinho de quê? Dos alcinos. Perfeito. Alcinos. E, gente, eles têm fórmulas iguais. Vocês repararam? Mas eles são compostos diferentes. São compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Eles são o quê? Isômeros. Eles são isômeros. Perfeito, tá? E a isomeria é um fenômeno muito comum na química orgânica, ok? Pronto, ciclenos, ok? E vamos aos aromáticos. Queridos, como que você reconhece um aromático? Você olha para ele e fala, isso aqui é um aromático. Quando você tem, teoricamente, quando você tem um hexágono com o quê? Ligações duplas alternadas. Nazaré, por que você fala teoricamente? Porque tem aromáticos que não tem o anel benzênico, que vocês fizeram referência, tá legal? Tem aromático que é um quadrado.
tem aromático que é um éter, tá legal? Por exemplo, esse cara aqui, ó, ele é um aromático, tá vendo? Ó, esse cara é um aromático. Ok? Então é assim, aromático, Nazaré, é quando tem um anel benzênico? Não, é quando obedece a uma regra chamada regra de Huckel. Aí sim, ele é aromático, tá bom? Mas por enquanto, no começo de tudo, né? No começo de tudo, nós vamos entender que aromático é quando eu tenho o anel benzênico, tudo bem? O que é anel benzênico? Hexágono com ligações duplas alternadas. Aí eu tenho um problema, tá, gente? Que é assim. Mas será qual é o seu problema? Além de dinheiro, é o seguinte. Quando nós falamos de hexágonos, tá legal? Quando nós falamos de hexágonos com ligações duplas alternadas, o problema é, alternada é aqui. Aqui tem, aqui não tem, aqui tem, aqui não tem e aqui tem. Mas o problema é que nesse hexágono eu tenho 3 ligações duplas e 3 ligações simples, correto? Quem me garante que vai ser assim? Eu não poderia ter feito a ligação de um jeito diferente? Tipo assim, ai meu Deus, esse jeito é comum, não quero desse jeito. Poderia ter feito assim, ó, a ligação dupla está aqui, aqui não, aqui sim, aqui não, aqui sim. Poderia ou não poderia? Qual é o correto? Os dois. Eles são formas canônicas, ou seja, um e outro é a mesma, diz o povo, a mesma bosta, tá vendo? Ó, tudo igual, tá vendo? São formas canônicas. Galera, por que essas ligações eu posso colocar em lugares diferentes? Porque eles se movimentam dentro do anel. Esse movimento é chamado como? Movimento de elétrons pi. É chamado ressonância. Ressonância. Quando que acontece a ressonância? Quando você tem ligações duplas alternadas. As ligações alternadas, elas garantem que os elétrons pi, eles se movimentam aqui dentro. O que são elétrons pi? São elétrons da ligação pi. Tudo bem? Qual é a ligação pi lá da química 1? A ligação dupla é uma ligação pi, correto? Então, os elétrons pi, eles se movimentam aqui dentro. Por isso, eles são a mesma representação. A gente fala ligações duplas alternadas, mas a verdade é que o aromático, eles são ligações deslocalizadas. Nazaré, por que deslocalizadas? Vocês repararam que, embora a professora não tenha conseguido, mas isso aqui tinha que ser um hexágono perfeito. Sim? Agora volta lá para a química 1. A ligação dupla e a ligação simples, elas têm o mesmo tamanho? Não. Qual é a maior? A simples é a maior e a dupla é a menor. Se isso aqui fosse realmente um hexágono, ele seria todo torto, mas ele é do mesmo tamanho, finjam, do mesmo tamanho. O que significa isso? Que os elétrons, eles não estão realmente aqui, eles estão se movimentando aqui dentro. Como eles estão se movimentando aí dentro, eu também posso representá-los de uma outra maneira, tudo bem? Mostrando que eles estão em contínuo movimento. Posso fazer o quê? No meio? Um ciclo. Dizendo aqui, os elétrons estão em contínuo movimento. Eles são híbridos de ressonância. E as 3 representações, elas estão corretas. Tudo bem? Dúvidas? Nada? Beleza. Vamos lá. Aromático, o cara é mais bonito porque você tem que decorar. Olha a cagada. Eu posso apagar? Pode. Tô indo rápido demais? Não? Tá legal. Então, vamos lá. Olha só, gente. Aromático não tem muita regra, mas também eles são poucos. Aí não sabe por que chama aromático? Por quê, gente? Vocês já sentiram assim, ó, uma picanha assando? E a pessoa morrendo de fome, né? Uma picanha assando, aí cai aquela gordurinha no fogo. Já viram isso? Aí o cheiro se alastra, um negócio assim surreal. Nós que somos animais, nós somos atraídos pelo cheiro. Aí já imagina, né? Um gato indo atrás do coisa. E galera, nós que somos animais, nós somos atraídos pelos aromas, entendeu? Então assim, aquele aroma, aquele cheiro forte é um aromático. Por que eles foram chamados de aromáticos? Porque eles têm odores muito fortes, tudo bem? Por exemplo,
Sabem o que é naftalina? Sim? A naftalina, coloca lá no teu guarda-roupa, deixa lá uns dias e depois veste a roupa que tá lá. O cheiro é agradável? Depende, né? Ele cheira assim a coisa velha, um negócio assim meio doido, né? Mas o cheiro é bastante forte. Não pode até não ser agradável, mas é forte. Aquilo é um aromático, tá vendo? Aquele odor da picanha é um aromático, da picanha caindo a gordura no fogo, aromático. A naftalina é um aromático, tá legal? Então assim, os aromáticos, eles têm aromas fortes. Quando alguém fuma, que eu espero que vocês não, porque vocês são inteligentes demais para isso, não é? Tipo assim, alguém fuma, e aí, quando você tá perto, com exceção do cigarro eletrônico, né? Quando você tá perto, você sente o odor desagradável, certo? O odor desagradável é de um aromático, o benzopireno, tudo bem? Que é todos os odores dos aromáticos, eles são odores fortes. Não necessariamente desagradáveis, mas odores fortes. Por isso que nós chamamos de aromáticos, ok? Aromático. Aí, Nazaré, eu fumo, tô revoltada, é para ficar. É para ficar mesmo. Porque o cigarro, ele vai trazer um dano muito grande, não agora. E tem mais, tá, gente? Deixa eu contar uma coisa para vocês. O cigarro eletrônico, a quantidade de nicotina, quimicamente, é cerca de 60 vezes mais do que a quantidade de nicotina do cigarro comum. Se o cabra tem que lascar a vida dele, vá lascando devagar, tá? Cigarro comum. Mas de preferência não. Olha, isso é muito sério. Eu tenho 2 amigos que estão com câncer e isso aqui dele, ó, um buraco aqui para ele conseguir respirar. É um negócio horroroso, tá? Então, assim, de preferência, se alguém vai por esse caminho, abandone, né? Converta-se à igreja. Vamos lá. Queridos, olha só, isso é sério mesmo, tá? Eu brinco, mas é seríssimo. Olha isso. Vamos lá. Vocês só têm que fazer o quê? Vocês só têm que conhecer os principais aromáticos, certo? Eu coloco e vocês me dizem o nome, tá legal? Vamos lá. Esse aqui é um aromático muito comum, certo? Ok. Aqui está. Nome? Benzeno. Esse benzeno todo torto, tá? É o aromático mais simples que existe. Até a gente estudar a regra de Huckel, para vocês, o aromático é quando tem o anel benzênico, tá legal? Depois a gente vai ver a regra de Huckel e vai ver que não precisa ter o benzeno. Mas toda vez que tiver, ele é aromático, tá legal? Esse é o benzeno. Esse aqui é a fórmula da naftalina, tá legal? Ah, gente, a propósito. Os aromáticos, via de regra, eles são cancerígenos, tá legal? Lembra que eu falei que no cigarro tem o benzopireno? Lembra disso? Pois é, isso aqui, ó, é a fórmula do naftaleno. Naftaleno, a fórmula dele é da naftalina, nome comercial naftalina. Naftalina é cancerígena, tá? Nazaré, como assim cancerígena? Quer dizer, aquelas naftalinas que estão lá em casa, na biblioteca, junta e joga fora. Brincadeira. É assim, ó, aquela naftalina, ela não vai causar câncer, tá, gente? Por quê? Porque o tempo de exposição que vocês têm a ela é muito pequeno, correto? Só que se você tiver um tempo de exposição muito prolongado, ela pode causar câncer, entenderam? Então, assim, ó, esse negócio de colocar naftalina no banheiro é um procedimento completamente incorreto. Para que coloca naftalina no banheiro mesmo, hein? Porque ela é volátil e quando o banheiro está mal lavado, ele tem cheiro de ureia, aquele cheiro de banheiro mal lavado, correto? O correto não é colocar naftalina, nosso segredo é lavar o banheiro, tá? Gente, o correto é assim, vamos aos meninos, né? Porque as meninas são muito cuidadosas. Aí, galera, é assim, qual é o correto como é que chama aquela bacia lá que vocês fazem xixi, meninos? O mictório. O ideal é que no mictório, a bacia que vocês fazem xixi, né? Parece que o garoto vai, enfim. Mas o que acontece? O ideal lá é que você coloque gelo. Por que colocar gelo? Porque se você colocar gelo, você vai acalmar as moléculas e elas se tornarão mais voláteis ou menos voláteis? Menos voláteis, menos. Quando você
A urina, ela é naturalmente quente. Como ela é quente, a volatilidade dela é alta. Quando você coloca gelo, ela resfria. Se resfria, a velocidade das reações diminui. Então, ela fica menos volátil. Se ela fica menos volátil, o cheiro fica menos desagradável. Porque, gente, eu não sei. Mas acho que os meninos têm uma mangueira de bombeiro. Só pode ser, né? Porque o caboclo não consegue controlar. Negócio doido. Enfim, mas vamos torcer, né, para que seja isso mesmo. Diga lá. Pode, qualquer um dos dois. Professora, é porque isso que eu perguntava à senhora, porque... Porque tu não consegue... Porque é grande, irmão. Aí eu não posso ajudar. Diga, filho. Os estados, principalmente do Sudeste, né, do Sul, realmente em todos os banheiros, inclusive, tem muito isso. Então, eu tinha um pensamento que, tipo, o pessoal que jogava lá, tipo assim, ai, não presta mais, joga aqui. Isso, joga engraçado que, assim, eu nunca entrei no mictório masculino, que fique claro, tá? Mas, assim, o ideal é, assim, em alguns banheiros de restaurantes muito chiques, eles têm isso. Porque, na verdade, eles precisam controlar o odor. E como tem muitas mangueiras de bombeiro por lá, o negócio fica difícil, né? Enfim, é por isso. Qual é a sua pergunta? Só isso? Não, é a é a sua vez, diga. O álcool, a acetona, ela é bem volátil. Ela é bem volátil. Quando passa, eu sinto que ela fica muito gelada, mas ela é volátil. Isso. Na verdade, você sente o gelado, porque quando você pega, por exemplo, a acetona para tirar o esmalte. Acetona, toda vez que você vai tirar o esmalte, você sente ela fria. Aí a gente pensa, mas não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque se eu estou aqui e a acetona está aqui, nós estamos em equilíbrio, teoricamente, equilíbrio. Só que por que você sente frio? Não é que ela seja gelada, é porque ela é volátil. Como ela é volátil, ela precisa de calor e o seu corpo, ele tá mais ou menos 36 ponto alguma coisa, 36 graus, vou colocar 36. Como a sua temperatura é mais alta do que a temperatura ambiente, que é a temperatura corpórea, o que a acetona faz? Ela absorve calor do teu corpo para evaporar. Por isso você tem a sensação de frio. Álcool, passou álcool aqui, você tem a sensação de frio. O álcool é frio? Não, ele tá absorvendo o calor do teu corpo para evaporar. Por isso você sente frio. Tudo bem? Ok? Beleza. Então vamos lá. Benzeno, nome desse. Vou voltar para cá, né? Nome desse, gente. Naftaleno. Esse aqui, ó, é o naftaleno. Perfeito. Que é a fórmula da naftalina. Esse aqui, vamos lá, que tem 3 núcleos benzênicos. É quem mesmo? Esse aqui, vou colocar aqui um do lado do outro. Como é que chama? Esse é o antraceno. Perfeito, tá? Esse é o antraceno. Beleza. Pode falar, filho. Professora, a pergunta dela, então, quanto maior a volatilidade da substância, menor vai ser o calor específico dela. Na verdade, o calor específico, ele tem a ver com... Deixa eu ver aqui. É assim... se você tiver um menor calor específico, ela é menos volátil. Se você tiver maior calor específico, ela vai ser mais volátil. Mas, na verdade, não é isso que nós estamos mexendo. O que nós estamos mexendo? Nós não estamos mexendo no calor específico dela. Porque o calor específico é uma propriedade específica da matéria. O que nós estamos fazendo? Nós estamos mexendo na volatilidade. Quer dizer, nós estamos mexendo na pressão de vapor dela. É isso que nós estamos fazendo. De maneira muito, muito simplificada, é assim. O que você estudou em cinética? E isso não tem muito a ver com cinética. Tem a ver com propriedades coligativas. Mas aí vamos para a cinética, que é só para a gente finalizar isso. É assim. O que nós estudamos em cinética? Que a evaporação, ela é estimulada se eu tenho uma alta temperatura, mas ela é reduzida se eu tenho uma baixa temperatura, correto? Então, o que se faz? Coloca o gelo diminui
o que diminui é a pressão de vapor, mas o que eu vou te dizer é assim, ele diminui a evaporação. Se evapora menos amônia da urina, fica com menos odor desagradável no banheiro, porque a amônia, ela tem um cheiro muito desagradável, muito mesmo, né? Muito forte. E assim, quando você abre o vidro de amoníaco, se você abrir um vidro de amoníaco aqui, passar alguns minutos, você consegue sentir lá atrás, entendeu? E aquele cheiro que vem de lá de dentro é o cheiro igualzinho à urina. Um dia desse eu comprei um produto de limpeza, que eu sou a louca da limpeza, né? Vocês sabem, que eu tô estressada e eu só vivo estressada, eu limpo a casa. 3 horas da manhã eu tô limpando a casa, é um negócio assim meio doido, tá? E aí meu marido fala, vá dormir, calma, que ainda falta limpar a cozinha, né? Tipo assim, eu tenho essas loucuras, tá? E não é porque eu sou maníaca por limpeza, não. É porque eu preciso pensar e o meu pensamento, ele é muito acelerado igual o de vocês, entendeu? Então eu preciso acalmá-lo para eu poder conseguir dormir. E aí eu acalmo fazendo as coisas em casa, né? Ainda bem, porque senão eu teria que pagar alguém para fazer isso para mim. Aí eu já economizo que é para gastar em besteira. Enfim, vamos lá. Queridos, então é isso, tá legal? Então a gente está trabalhando com temperatura, diminui a temperatura para diminuir, diminui a temperatura para diminuir a volatilidade. Isso, tá? Queridos, próximo. Vocês podem me dizer o nome desse cara aqui? Esse aqui é o? Aquele é o antraceno. Esse aqui? Fenantreno, tá? Esse aqui é o fenantreno. Pode colocar assim ou pode colocar aqui, tá legal? Não faz muita diferença, não. Esse aqui é o fenantreno, tá bom? Antraceno e fenantreno. Vocês só têm que reconhecer esses e só, tudo bem? Dúvidas ou não? Não? Pronto. Aí, galera, é o seguinte, ó. Nós temos todos os hidrocarbonetos, mas de cadeias normais. Faltam os hidrocarbonetos de cadeias ramificadas. Tudo bem? As cadeias ramificadas têm a ver com grupos substituintes. Lembra? Que diabo é um grupo substituinte? Sei lá, né? Enfim, olha só. Nazaré, eu não sei o que é um grupo substituinte. Na verdade, vocês sabem e vocês vão já perceber que vocês chamam grupos substituintes de radicais, não é? Pronto. Aí, Nazaré, eles são radicais enquanto não estão na cadeia, sim. Quando estiverem na cadeia, eles não são chamados radicais. Eles são chamados grupos substituintes. O que ele substitui? Hidrogênio, tá? A gente vai pegar hidrocarboneto e vamos substituir hidrogênios pelos grupos substituintes. Tudo bem? Só que para fazer isso, vamos falar sobre a quebra de algumas substâncias. Vamos chamar isso de cisão, tá legal? Cisão. Quebra. Cisão é quebra. Vamos lá, eu vou pegar isso aqui, tá bom? NaCl. Quebrem isso para mim? Quebra. Vai lá. Na mais e o que mais? Cl menos. Cl menos. Essa cisão é uma cisão chamada heterolítica. Heterolítica. Nazaré, o que é a cisão heterolítica? A cisão heterolítica é quando você quebra uma ligação entre dois átomos com eletronegatividades diferentes, correto? Formando um cátion e o que mais? E um ânion. Perfeito, tá? Essa cisão heterolítica formou aqui o cátion e formou o ânion, tá vendo? Cátion e ânion. Legal. Agora, vamos quebrar isso aqui. Olha isso. CH3, CH3. Vamos quebrar? Eu quero quebrar essa ligação aqui, ó. Quero quebrar essa ligação. Carbono, carbono. Alguém tem eletronegatividade maior que o outro? Não. Não. Se eu quebrar, um fica com o elétron e o outro perde? Não. Se eu quebrar, o que vai acontecer? Cada um fica com o seu elétron, correto? Então, a cisão que vai acontecer aqui é homolítica. Nós vamos ver o que é cisão homolítica. A cisão homolítica é distribuição igual dos elétrons. Homo, igual, tá bom? O que aconteceu? Você vai ter um H3C e um elétron livre. O elétron livre está aqui, tá bom? Mais CH3 e um elétron livre. Vocês podem, por favor, me dizer o que é isso? O elétron livre pode ser representado aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Essa cisão é homolítica. Cisão homolítica. Homolítica. Por que aconteceu a cisão homolítica?
porque eles tinham a mesma eletronegatividade. Quando a cisão é homolítica, eu não formo cátions e ânions. O que eu formo? Radicais. Isso é um radical, tá vendo? Ó, eu formo radicais. Isso aqui é um radical e isso aqui é um radical, radicais. E esses radicais são radicais livres, tá vendo? Livres. Gente, no nosso corpo, nós temos muitos radicais livres. Na idade de vocês, nem tanto, mas na minha tem muitos radicais livres no meu corpo. Tá legal? Muito. Nazaré, por quê? Essa história é a minha history life, né? Tipo assim, por que tem muitos radicais livres no meu corpo? Porque com a idade, algumas moléculas, elas vão sendo destruídas, entenderam? Por exemplo, colágeno, ele vai sendo destruído no meu corpo, porque eu tenho muitos radicais livres. E esses radicais livres, eles têm um grande problema. Olha o problema deles. O carbono precisa de quantas ligações para se estabilizar? 4. Agora, presta atenção. Olha o que aconteceu com esse carbono quando houve a quebra. Quando houve a quebra, eu tenho carbono que tinha 4 elétrons na camada de valência, certo? Compartilhou um elétron com esse hidrogênio, tudo bem? Compartilhou um elétron com esse hidrogênio, compartilhou um elétron com esse hidrogênio. Queridos, quantos elétrons ele tem? 7. Ele é estável? Não. Todos os radicais livres são altamente instáveis. Tá vendo? Instáveis. Se ele é estável, ele é muito reativo. Tá vendo? Ó, muito reativo. Por que ele é muito reativo? Porque ele é instável. Ele precisa se estabilizar. Para ele se estabilizar, o que ele faz no meu corpo, esse miserável? Ele ataca o colágeno, entenderam? E ele se liga ao colágeno, destruindo o colágeno. É por isso que, com o passar dos anos, a pele ela vai ficando mais flácida, com uma textura diferente, né? Assim, aquela pele de velhinha. Aqui, ó. Não olha muito. Vocês entenderam? Se vocês pegarem a textura da pele de vocês, vocês vão ver que a textura da pele de vocês é diferente da textura da avó, da mãe, da tia Nasa, enfim, tá? O que acontece? Por quê? Porque nós estamos tendo colágeno destruído pelos radicais livres. Vocês, todo mundo pegando seu rosto. Já está sendo destruído? Ainda não, tá? Ainda não. Só na minha idade. Galera, entenderam? Isso são radicais. Da onde vêm os radicais? Os radicais vêm das cisões, o quê? Homolíticas. Tudo bem? Esses radicais, eles vão substituir os hidrogênios nos hidrocarbonetos. Por isso lá, eles não são chamados de radicais, eles são chamados de grupos substituintes. Nazaré, mas eu aprendi radical, tem problema? Nenhum. Nós vamos chamar de radical para não mudar a terminologia que vocês estão acostumados, tá bom? Então vamos lá. Esses radicais, todo radical, quando vocês forem dar nome, ele vai terminar em quê? Iu ou o que mais? Ila, tudo bem? Iu ou ila. Como assim iu ou ila? É assim, o que significa iu? Iu significa pedaço de estrutura, tudo bem? Então, os nossos radicais, eu vou colocar primeiro os radicais alquilas. Quem lembra o que é um radical alquila? Radicais alquilas são derivados de alcanos, perfeito. São derivados de alcanos. Alcanos, derivados de alcanos. Galera, se eles são derivados de alcanos, eles só têm que tipo de ligação? Simples, perfeito. Qual é a terminação do nome dos radicais? Prefixo e iu ou ila, perfeito. Vou colocar aqui esse cara, CH3, nome? Metil ou o que mais? Metila. Metil ou metila. Perfeito. Metil ou metila. Legal. Próximo. Vamos lá. C2H5. C2H5. Ou, né? CH2CH3. Nome? Etil ou... O que vocês mais usam? Etil ou etila? Etil.
usa o etil mais, tá? Etila só em nomenclaturas específicas, como é o caso dos ésteres e outros que são os sais, entenderam? É mais raro você usar a terminação ila, ok? Tranquilo? Beleza. Aí vamos lá. Eu vou colocando e vocês vão dando o nome dos radicais. Falando, esse radical é meu velho conhecido. Vamos lá, CH3. Vou colocar esse e vou colocar esse aqui, tá? CH3, CH3. Ok? Nome. Propil. E o de baixo? Isopropil. Muito bem. Olha só. O que significa iso? Vai. Igual. Igual. Olha só. Essa extremidade é o quê? CH3. Essa extremidade é o quê? CH3. Então, isso aqui é o iso, o quê? Propil. Tudo bem? Precisa de uma outra explicação para isso ou tá de boa? Se fosse diferente, ia ser dito? Não. Na verdade, aqui não tem isso. Olha só. Quando eu pergunto para vocês se precisa de uma outra explicação, é porque assim, olha, quando eu era aluna, que o professor dizia assim, extremidades iguais, iso. Aí, quando eu olhava, por exemplo, para isso aqui, olha, vou colocar e vou apagar porque eu vou colocar na hora certa ele aqui, mas por enquanto, vou colocar só para vocês entenderem, por que a minha pergunta? Gente, eu não sei. Quando eu era aluna, eu não era muito normal não, tá? Era assim, eu tinha umas leseiras baré. Olha isso. O professor falava assim, isso aqui é isopropil. Por quê? Porque as extremidades são iguais. Aí eu olhava para isso aqui. Eu falava, bom, então isso aqui é isobutil. Por quê? Porque as extremidades são iguais. Tá vendo? Não faz sentido isso? Pois é, mas para a orgânica não faz sentido. Tá legal? Só fazia sentido para mim. Então, vamos lá. De maneira muito, muito direta, o que é iso? O que é iso? É CH3, aqui ó, iso é CH3, CH3. Isso é iso, tá legal? Na hora que você olhar e você ver, lá tem CH, CH3, CH3. Esse grupo é que a gente chama de iso, tá legal? Nazaré, não entendi. Olha só, se eu colocar assim para vocês. CH3, CH2, vou colocar para cá um CH3, CH3, tá legal? CH2, elétron livre. Quando você olhar para esse grupo aqui, ó, olha para esse grupo, tá vendo? Esse grupo, como ele é chamado? Iso, esse é o grupo iso, entenderam? Aí tem que apagar isso, porque não tem nenhum livro que diga isso. Eles vão dizer, iso é extremidades iguais, mas isso, de uma maneira muito simplificada, você vai olhar CH3, CH, CH3, isso é o iso. Só que esse cara aqui, ó, tem quantos carbonos? 4? Égua. 1, 2, 3, 4, 5. Aí o pessoal começou a babar. Porque é 5 até 6. É 4 até 5. É 6, mas aqui tem 5. 5 carbonos, correto? Qual é o nome? É iso o quê? Iso são 5. Isopentil. Esse é o isopentil. Vocês entenderam? Se vocês tivessem isso aqui, ele seria como? Isobutil. Entenderam? Por que ele é o iso? Tá aqui o grupo iso. CH3, CH, CH3. E esse cara aqui, ó, ele não é o iso. Por que ele não é o iso? Porque ele não tem o CH3, CH, CH3. Entenderam? Não é iso. Isso aqui vai ser o tércio ou terquibutil. Tudo bem? Ok? Vamos lá. Nome desse. Propil, esse cara é o propil. Posso chamar ele de normal propil? Posso sim. Porque o que seria o normal propil? N-propil. Que a cadeia não tem ramificação. N-propil. Que o elétron livre está ligado ao carbono primário. Ok. Nome do outro? Isopropil. 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 Só sei escrever do lado de lá, mas aqui acho que dá para entender. Isopropil. Dúvidas? Nada? Tranquilo? Ok. Aí, pode falar, amor. Eu não entendi o iso.
Não entendeu o ISO? O ISO é um grupo. O ISO é um grupo. O ISO, toda vez que você olhar para a estrutura e tiver CH3, CH3, isso é o ISO, tá legal? Vou já te mostrar numa outra, para tu entender exatamente o que eu estou dizendo. É assim, olha, vamos lá. Olha para isso aqui. Vou colocar aqui alguns radicais. Esse aqui é o primeiro, tá legal? CH2, 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 elétron livre. Esse aqui, vamos colocar esse aqui, CH3, CH, elétron livre, CH2, CH3. Vamos colocar esse aqui, CH3, CH, CH3, CH2, elétron livre. CH3, 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 elétron livre, ok? O que é igual nos 4 radicais? O que é igual? Quantos carbonos tem aqui? 4. Quantos tem aqui? Quantos tem aqui? Quantos tem aqui? 4. Todos eles são chamados de butil ou butila, tá legal? Todos são chamados de butil. Tá vendo? Todos. Esse é o butil, esse é o butil, e esse é o butil, e o outro, adivinha, é o butil. Tá vendo? Butil. Só que o problema é que eles são iguais ou eles são diferentes? Eles são diferentes. Então, vamos começar pelo que nós sabemos. Olhem para esse cara aqui, ó. Olha para ele aqui. O que vocês repararam que tem nele? CH3, CH, CH3. Como chama esse grupo? Iso. Então, esse cara é o iso, o quê? Butil. Você entendeu? É um grupo. O grupo CH3, CH, CH3 é o iso. Então, iso, e eu conto quantos carbonos tem. Se tiver só 3, ele é o isopropil. Se tiver 4, isobutil, 5, isopentil, e assim segue. Tudo bem? Entendeu? Aí eu vou dizer, olha, quem é esse cara? Esse cara é o isobutil. Tudo bem? Agora vamos lá. Qual a diferença desses dois? Digam, qual a diferença deles? A posição do elétron, correto? Posição do elétron. Esse elétron, ele está em que tipo de carbono? Primário, secundário, terciário? Primário. Esse carbono, esse elétron livre está em que tipo de carbono? Secundário. Esse aqui está em que tipo de carbono? Terciário. Vocês viram a diferença? É essa diferença do nome. Você vai dizer, quando está no carbono primário, você pode dizer normal butil, N-butil ou simplesmente butil. Tudo bem? Aqui ele está no secundário. Então digam, no carbono secundário eu tenho o radical. Por isso, sec-butil. O que é o sec? Elétron livre em que carbono? Secundário. Ok. O elétron livre está em que tipo de carbono? Terciário. Como é chamado? Tércio-butil. Ou tércio ou terqui-butil. Tanto faz. Vocês entenderam? Sim? Tá. Então é assim. Ai, Nazaré, eu preciso ficar decorando isso? O que eu falei para vocês? Que o nome, ele diz com o que vocês estão trabalhando. Vocês entenderam? Na hora que vocês ouvirem tércio-butil, o que vocês vão entender? Que vocês têm um radical com quantos carbonos? Com 4 carbonos, mas que o elétron livre está em que carbono? Terciário. Então, vou juntar os 4, formando um carbono terciário e ligar o elétron livre ao terciário. Acabou. É só isso. Tudo bem? Dúvidas ou não? Que radicais são esses? Radicais alquilas. Vocês têm radicais alcenilas e radicais arilas. O que deve ser um radical alcenila? O que é um radical alcenila? Derivado de alceno. Só tem um radical alcenila que todo mundo tem que saber. Quem lembra qual é? É o vinil. É o vinil. Você tem que saber o vinil. Por quê? Porque o vinil, você vai lá em polímeros, ele vai dizer aqui, esse aqui é o policloreto de vinila. Entenderam? E aí vocês vão ter que saber que está trabalhando com vinil. Ele vai dizer polietileno. Aí você vai ter que saber que você está trabalhando com vários etilenos. Tudo bem? Diga, filha. O 7-butil